Como acontece sempre, toda quinta-feira, está na hora do Meu INSS, que tem aqui quinta-feira, hoje é terça, né? Terça-feira, Meu INSS, que está no ar. Nós vamos falar agora, gente, sobre os benefícios concedidos pelo INSS, que, aliás, são destinados a diversas categorias de trabalhadores, sejam eles da região urbana ou rural. Observando as atividades oriundas do campo, uma das categorias que chama mais atenção é a do segurado especial. Para que esse grupo tenha acesso aos benefícios previdenciários, é necessária a comprovação da atividade rural executada dentro dos critérios legais previstos. Esse processo de comprovação através da apresentação de documentos pode gerar, inclusive, muitas dúvidas. Para auxiliar, inclusive, na compreensão desse tema, eu estou recebendo, como sempre, todas as terças-feiras, aqui em nossos estúdios, o nosso Marcos Figueiredo, que é o gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas. Marcos, mais uma vez, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui. É uma dúvida que ainda paira bastante das pessoas, né? O do que apresentar, como apresentar. E muitas vezes as pessoas acham, eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu já me enquadro nisso. E não é bem assim, né? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, não é assim. Existem diversos requisitos para se enquadrar como segurado especial e apesar do nosso estado ter muitos segurados especiais, principalmente na zona rural, fora da capital e na capital, inclusive, a gente até hoje recebe muitas dúvidas de um procedimento que já deveria ser corriqueiro. Muito bem. Agora, por exemplo, o que é que define, por exemplo, esse tipo de segurado e o que é necessário para que ele tenha direito a esses benefícios do INSS, Marcos? O segurado especial é aquele que trabalha majoritariamente no campo, que ele cumpre a carência, os 15 anos de contribuição em trabalho, sem remuneração, sem ser empregado, digamos assim, cumpre alguns requisitos a depender da categoria de filiação e é considerado como segurado especial. Também mais do que explicado. Aquilo que eu disse, algumas pessoas acham que tem uma terrinha e tal, não, já estou dentro disso, mas ele precisa dessa terra viver dela, né? Exato. O trabalhador campestre segurado especial, ele é dividido em algumas categorias. As mais comuns no nosso estado é a do agricultor, trabalhador agropecuário e a do pescador artesanal e a marisqueira. Eles devem viver daquela atividade, não pode ser um hobby, não pode ser um sítio de final de semana, você deve viver daquilo. Entendi. Bom, recado dado, viu, Alertina? Entendeu, né? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, para o Marcos Figueiredo, gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas. Primeira pergunta é feita pelo Matias Rocha, e ele pergunta, Marcos, o que é necessário para se enquadrar como trabalhador do campo? Como trabalhador do campo, segurado especial, você como trabalhador agropecuário, o primeiro ponto a se atentar é o tamanho da terra, que ela não pode exceder a 4 módulos fiscais. É um conceito um tanto confuso e varia também de acordo com a região. Por exemplo, o módulo fiscal no sertão, onde é mais seco, mais difícil de trabalhar e viver somente da terra, o módulo fiscal são 70 hectares. Então é uma terra um pouco maior. E vai ser menor aqui na área mais próxima da capital. Na zona da mata, é uma terra, são 4 módulos fiscais, salvo engano, que a definição do módulo fiscal é dada pelo INCRA. E tem que viver daquilo. Você não pode também utilizar-se de mão de obra de empregados costumeiramente. Você pode se utilizar, sim, em determinadas épocas, mas com limite de 120 dias por ano. E alguns outros requisitos, algumas peculiaridades, mas hoje é mais simples fazer essa comprovação no caso do agricultor. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje, quem faz para o Marcos Figueiredo. A segunda pergunta é da Sueli Medeiros. E ela pergunta, Marcos, o que é preciso para comprovar a condição de segurado especial? A de segurado especial agricultor, hoje é bem mais simples você fazer essa comprovação. No ato do requerimento do benefício, você vai preencher a autodeclaração de trabalhador rural, detalhando o período de atividade, a terra e o que você produz, como vive nesta terra. A depender do seu cadastro e da sua vida no governo como um todo, a gente vai fazer uma verificação no CNIS, que hoje a gente consegue fazer um batimento em conjunto com várias bases de dados do próprio governo federal. Talvez não seja preciso juntar documentação nenhuma além da autodeclaração. No caso do pescador, é preciso juntar a autodeclaração
estar inscrito no Registro Geral da Pesca como pescador profissional a partir de 2015 e juntar alguma documentação, porque o pescador, especificamente, a gente não tem uma base de dados governamental tão ampla. Então, fica um pouco mais difícil de fazer esse batimento, dispensando a apresentação de outros documentos. Perfeito. Veja como tem muitas pessoas querendo participar conosco. Tem uma pergunta, diretora, pode passar pelo ponto, eu passo para ele aqui, do Pajuzap. Boa tarde, Marcos. Eu tenho 62 anos e 12 anos de contribuição. Posso me aposentar com esse total de anos contribuído? Não. Como segurado especial, ela já adquiriu a idade. A idade são 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, mas ela não tem a carência. Ela teria que completar esses 3 anos para fazer os 15 anos de contribuição ou 180 contribuições. No caso, se ela for urbana, ela completou os 62 anos. Ela já atingiu a idade depois da reforma, mas ainda está faltando esses 3 anos de contribuição. Muito bem. Qualquer que seja a dúvida, as pessoas devem, então, entrar em contato através do 135, é isso, do INSS? Elas podem entrar em contato através do 135, que ela fala diretamente com o atendente, no aplicativo do celular ou no site do INSS. Em todas as situações, inclusive em algumas situações de segurado especial, que o período já pode estar positivo no CNIS, que é estar todo redondinho, todo bonitinho, como se você fosse empregado. A base de dados hoje está tão ampla que existe a possibilidade de já ter a sua base de período como segurado especial informada lá. Você faz uma simulação na calculadorazinha de simular pedido de aposentadoria e vai informar o tempo de contribuição junto com a sua idade e os requisitos que faltam para você completar a idade, caso falte. Também, se tiver direito, ele já vai dar uma simulação do valor do seu benefício e destrinchando as regras de transição. Pode ser que você tenha direito hoje, mas se você esperar mais 6 meses, você se enquadra numa regra de transição mais benéfica e o seu salário aumenta. Muito bem, perfeito. Isso vale também para os quilombolas e para os indígenas, é isso? Vale sim para os quilombolas e para os indígenas. Eles são segurados especiais, mas a forma de comprovação se dá de um jeito um pouco mais simplificado, pois envolvem outro órgão federal. No caso dos indígenas, é dada uma declaração da atividade rural emitida pela FUNAI, da circunscrição da aldeia, e os quilombolas vão juntar a autodeclaração do trabalhador rural, é aquela que ele preenche, que todos os trabalhadores, todos os segurados especiais preenchem, em conjunto com a declaração de exercício de atividade rural na condição de quilombola. Essa declaração, essa certidão é fornecida pelo INCRA. Perfeito, muito bem, Marcos. Explicadíssimo para todos vocês que estão nos acompanhando. Marcos, boa tarde, um abraço mais uma vez pela sua participação e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço grande, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Meu INSS, prestação de serviço pura. Para quem acompanha aqui é o nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.